Graça e paz, irmãos. É sempre um privilégio poder estar compartilhando com a igreja um pouco daquilo que o Senhor já tem nos dado ao longo dos anos. E criar esses meninos nos caminhos do Senhor foi e tem sido um grande desafio. Mas eu louvo ao Senhor por esse grande privilégio de ter a minha aljava cheia, como diz o salmista, né? E a Bíblia diz que os filhos eles vão servir como proteção, como escudo para nós também. Então eu estou alegre por isso. Toda a minha família, graças a Deus, serve ao Senhor, mesmo como o pastor falou, em dias não tão fáceis, em dias fáceis em todos os sentidos, mas nós louvamos o Senhor por isso. E é tão gostoso quando você está aqui na casa do Senhor e vê o templo da forma que está aqui, cheio de famílias representadas, buscando um relacionamento com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial para realizar na tua família. E se você crê, nesta noite, Deus vai te dar. E pensando sobre esse assunto de família, eu não consigo falar simplesmente da questão de filhos, porque essa questão família, o contexto é muito amplo, é muito vasto. E eu vou tentar passar para vocês um pouco daquilo que eu e minha esposa, juntamente com esses meninos, temos tentado viver nesses últimos anos. Agora, há momentos na nossa vida nos quais todos nós precisamos de um incentivo. Você concorda comigo ou não? Concorda ou não? Precisamos, não precisamos? E é possível que alguém que talvez você conheça, ou até mesmo você nesta noite, esteja enfrentando uma luta, e até mesmo alguém que está ao seu lado não pode nem imaginar quão grande tem sido essa luta para você. E quão doloroso é quando estamos desempregados, não é isso? Parece que nunca mais vamos arrumar trabalho. E temos as responsabilidades, temos a família, temos tantas coisas. E às vezes paramos e nos perguntamos o que está acontecendo com o meu casamento? De tantos anos, ou tão recente. E parece que esse casamento está tão dificultoso, a relação. Será que tem solução? O que está acontecendo com os meus filhos? Poxa vida, criados desde a tenra idade nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra de Deus, conversando com eles, e de repente andaram tão longe, tão distantes, e de repente alguém chega, coloca a mão sobre os teus ombros, coloca a mão sobre o ombro do teu amigo que está do teu lado, do teu irmão, e fala bem assim: olha, o Espírito Santo de Deus vai te encorajar, vai te dar esperança e vai te fortalecer. Vai te fortalecer, vai te dar esperança. E é gostoso você saber disso. Quando você sente aquela mão falando assim: olha, não desanima. Não desanime. Eu costumo falar que a gente jamais vai desistir de um filho, de um casamento e da união da família. Nunca, nunca, jamais. Esse é o teu maior patrimônio que o Senhor tem lhe confiado. Eu quero orar com você. Soberano Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui nesta noite. Estamos prestando nosso culto ao Senhor. Já adoramos o Senhor com hinos e cânticos, com as ofertas. E agora, Senhor, nesse exato momento, que a Tua palavra, que é poderosa, independente de um homem que esteja transmitindo, que ela possa tocar, achar guarida naquele coração sedento e esperançoso. E que esta palavra transforme vidas, mude famílias
e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero lembrar aqui rapidamente, o exército de Israel estava tão mal equipado numa situação, e ele teve que enfrentar as tropas que eram formidáveis, diga-se de passagem, dos assírios. E o rei Ezequias deu uma palavra de incentivo àqueles soldados. E olha, eu vou dizer para você está com o ouvido bem aberto? Tá? A sua família é formidável. A sua família é formidável. Isso. Porque se você não tem essa convicção, imagina. Então, Ezequias chega para os seus soldados e diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Ele diz assim: sejam fortes e corajosos, conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Sejam fortes e corajosos. Deus está com você nessa empreitada na sua família. Deus está contigo. Não desanima, não. Não desanima. E como falei, hoje à noite nós vamos pensar a respeito dessa questão de família. E especialmente nós, pais, que gostaríamos de ver os nossos filhos envolvidos na seara, ou quem sabe pais aí que têm o desejo intenso, ardente de ver, eu queria tanto que meu filho fosse um missionário, um pastor, um homem de Deus, independente de qualquer coisa, uma menina, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Então, hoje à noite, nós vamos clamar aos céus para que essa verdade seja aplicada na tua família. E eu quero fazer uso nesse momento aqui também das palavras de um homem que eu tenho em alta estima, pastor Márcio Valadão, que ele diz assim: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. E eu colocaria mais: a minha família nunca mais será a mesma a partir desta noite. Porque a ação direta do Senhor estará na tua família, está na sua família. Quando nós tomamos a palavra de Deus e deixamos que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar aos nossos corações, quando nós não estamos preocupados com o que está acontecendo aí fora, quando nós estamos ouvidos, atentos, abertos para ouvir aquele recado do Senhor, eu digo a você que você vai receber o melhor de Deus. Eu estava mexendo um pouco nos meus livros e eu encontrei esse livreto que diz: se eu começasse minha família de novo. Se eu começasse a minha família de novo. Aí eu comecei a dar uma folhada nele, e esse livro aqui eu ganhei ele em 1996. E eu comecei a folhear ele e sublinhei algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que diz assim: o que eu teria feito de maneira diferente se eu começasse a minha família de novo? Eu tenho filhos jovens. Quem tem filhos jovens aí? Abaixo de 100 anos. Isso, ótimo. Se seus filhos voltassem a ser pequeninos, olha o tamanho desse homem. Mas ele um dia foi pequenininho, viu? Ele tinha um cabelinho comprido, a barriguinha assim, a camisa não cobria a barriga, sabe, ficar para fora, a barriguinha embaixo assim aparecendo. E hoje ele está desse tamanho. Agora, o que eu faria de novo se eu fosse começar agora? Aí eu virei a página no livro. E o livro diz assim: se eu estivesse começando a minha família de novo, eu amaria mais a mãe dos meus filhos. O autor está dizendo: eu amaria mais a mãe dos meus filhos.
Isto é, eu estaria mais livre para deixar que meus filhos soubessem que eu amo a sua mãe. Eu amo a mamãe de vocês, viu? Demais da conta. E é interessante lá em casa, eu não sei como é na sua casa. Abraço o André, eu dou um beijo neles e falo, para com isso. Mas é importante que eles saibam que os pais se amam, porque isso dá segurança a eles. Sabia disso? Que você mostra afeto, carinho, um abraço, um chamego. Então esse autor ele está falando isso, e daí ele diz assim, a melhor coisa que uma mãe pode fazer para os seus filhos é amar o seu marido. Olha, uma esposa falou amém. Eu estou brincando, gente. Andréia, fala amém aí, vai. Isso! Ame o seu marido e ame a sua esposa. Que isso vai fazer bem ao coração dos seus filhos. Vai fazer muito bem. Mas eu não vim para falar desse livro aqui, né? Eu vim para falar da Bíblia. A questão da família. Então, voltando para o sagrado livro, eu vou querer o Salmo 127. Na quarta-feira o pastor compartilhou conosco alguns pensamentos no Salmo 127. E a gente vai pensar um pouco nesse salmo. Enquanto vocês estão abrindo lá, a gente vai tentar aqui em poucas palavras colocar para você, de maneira muito simples, o quão especial é a sua família para Deus. Salmo 127 diz bem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha o versículo 3. O que diz o versículo 3? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Mas eu quero aqui lembrar uma outra situação, quando o apóstolo Paulo é usado por Deus e em resposta ao carcereiro de Filipos, em Atos 16, 31, quando ele deixa uma mensagem explícita, que não era apenas para aquele homem, mas para toda a humanidade, que ele diz ali, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma promessa que se estende a toda a casa que crê. Numa clara indicação de que Deus tem o interesse em abençoar a sua família. O maior interessado em abençoar a sua família é quem? É Deus. É Deus. No entanto, o que nós temos visto por aí, uma realidade penosa, uma realidade dura. Nós temos visto filhos e filhas entregues aos prazeres mundanos e carnais. Verdade? Sim. Nós temos visto aí o vício das drogas, não é verdade? E talvez você tenha essa luta lá dentro da sua casa ou na sua família. E o da lascívia, o da prostituição. E sem temor e sem reverência à santidade de Deus, deixando os pais angustiados e preocupados. Quantos pais e quantas mães estão angustiados e preocupados com os seus filhinhos? Você conhece alguém? Esse que vos fala. Como nós nos preocupamos com eles, não é? E o seu papai e a sua mamãe também se preocupam. Eu ouvi esses dias o pastor Antônio falando que a mamãe dele fez 91 anos, né? Você acha que a 91 anos ela não lembra do pastor Antônio? Como está meu filhinho? Ele chama de filhinho, pode ter certeza. Essa preocupação vai ser para sempre. Filhos, que bênção que vocês são em nossas vidas. Para termos famílias consagradas, quem quer aqui ter uma família consagrada?
E eu preciso ouvir um amém mais forte. Quem quer ter uma família consagrada? Amém. Isso, eu tenho que mexer com vocês um pouquinho, não é? Onde a operação divina é tão atuante e poderosa a ponto de nos livrar das consequências desastrosas do pecado. Pais, nós, os principais líderes e responsáveis na condução de uma família a Deus, nós precisamos, olha o que eu vou falar, eu e você, e quem sabe você que está constituindo a sua família, que vai constituir a sua família, que vai ter os seus filhos também, nós precisamos colocar o Senhor no centro dos nossos corações, das nossas atitudes e no nosso lar. Porque nós expressamos o que nós realmente somos dentro das nossas casas. É lá que nós somos autênticos. Mas a primeira questão que eu quero ver com você no Salmo 127 está ali: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a minha família é edificada por quem? Por Deus. E quando eu entendi isso alguns anos lá atrás, e esses meninos, essa menina era tão pequenininha ainda, e ela era tão pequenininha que eu dizia para ela que nós puxávamos tanto o cabelinho dela que ela ficava com o olho puxado, e era tão bonitinha, sabe? E eu ouvi um pastor falando assim, que quando os filhos são pequenininhos, dá vontade da gente comer, não é? E depois dos anos pais a gente fala, mas por que eu não comi? Então, eu entendi que a minha família era edificada por Deus. Você entende isso, que a tua família é edificada por Deus? Então vamos lá, para que na família filhos sejam de fato consagrados, não podem estar apoiados em valores sociais e morais, por melhores que eles sejam. Eles têm que estar apoiados unicamente em Deus, o autor da família. Quem é o autor da família? Se Deus é o autor da família, onde que meus filhos, onde que nós temos que estar apoiados? Em Deus. Em Deus, em seus princípios, em todos os seus atributos necessários para que a gente possa se tornar uma bênção. Ele é o maior interessado em ser o Senhor dos nossos lares. Ele. Tanto é que em Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é o quê? Poderoso para edificar a sua família. Ele é poderoso. E ainda nessa linha de pensamento, onde Deus edificando a nossa família, nós temos ouvido falar nesses últimos dias também muito sobre santificação, e não tem como você não abordar isso de novo nesse contexto de filhos. Porque Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O primeiro passo que nós devemos dar para que nossos lares sejam de fato consagrados a Deus, para que os meus filhos possam ser consagrados ao Senhor, é a santificação. É a santificação. Estar separados, afastados das coisas que não agradam ao Senhor. Um ambiente de paz, de tranquilidade, o amor e sabedoria que desejamos para as nossas famílias. Ou melhor, vamos fazer diferente. Quem aqui sonha com uma casa onde tem gritaria, onde as pessoas brigam, onde as pessoas se ofendem, onde as pessoas se tratam mal, onde não dizem bom dia? Quem sonha com uma casa assim? Ninguém. Agora, quem de vocês sonha com um lar onde diz bom dia, meu amor? Puxa. Aonde o amor está imperando, aonde não exista a gritaria, onde tem a gentileza. Mas esse lar, ele só vai se manifestar quando a presença de Deus for constante. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é por acaso que o autor ali de Hebreus
associou a santificação à paz. E a paz não é só a ausência de guerras, não. Uma vez que o coração consagrado não abre espaços para brigas e contendas, posto que essas são as obras da carne, elas são incompatíveis com o lar. Você conhece algum lar que vive em briga, em contendas e guerras e discussões? E conhece alguma casa assim? Aqui está sendo ensinado, desde o dia em que eu cheguei nesta igreja, que a minha casa vai ser um pedacinho, que a minha família é bendita do Senhor. E eu vou lutar com todas as forças que Deus me der para que isso aconteça. E façam o mesmo. E façam o mesmo. O lar santificado não se associa com as obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21. Um lar santificado não se associa com obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21. O irmão Júnior vai projetar aí para a gente. Ali está falando de algumas obras. Olha lá quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, um lar santificado não se associa com essas coisas. Você está entendendo, meu amado? Faça assim para mim, que você está entendendo. Isso. Se você não está entendendo, você faz assim, eu não entendi nada. É santificado. Agora, um lar santificado, ele tem alguns frutos. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o fruto da tua preferência? Que você se diz assim, isso é maravilhoso. Qual é o fruto? Ih, ninguém gosta de fruta aqui. Mamão, morango, que mais? Melancia, ai que delícia, bem geladinha, vermelhinha. Tem que ser lá de Goiânia. Gente, você quer ver um fruto que tem que estar lá dentro da tua família? Irmão Júnior, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Olha aí, ó. Esse é o fruto que tem que estar na minha família, tem que estar na minha vida. E o tanto prazer que você tem de comer aquele morango, aquela maçã, aquela melancia, seja lá o que for. Amado, amada, está vendo esses frutos ali? Eles vão fazer parte da tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia tu nisso. Recebe isso que Deus vai fazer na tua vida. Oh Senhor, Deus edifica a nossa casa, não é? Como eu gosto quando meus filhos são obedientes. Mas eles crescem, sabia que eles ficam um pouquinho desobedientes ainda? E antes a gente falava assim com eles, obedece papai, obedece papai. Deus edifica os nossos lares através da obediência também. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Você conhece esse versículo? Você conhece? Você é capaz até de citar esse versículo. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Em outra versão diz aí, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, aproveite todas as oportunidades. A gente costuma dizer que, não, os filhos, quando estão pequeninos, não sabem de nada, não prestam atenção e não sabem o que está acontecendo e não sei o quê. Sabe. Os meus eram pequenininhos e
Eles ficavam sentados mais à frente. Quando eles estavam meio agitados, eles iam mais para o fundo. E a mãe deles quase doidinha lá, né, para coordenar toda a situação. E trazia algumas coisas na igreja para eles. E aí, e quando eles ficavam maiores, especialmente Bruno e Gabriela, a gente ia para casa depois, sabe aquela coisa? Eles começavam a dizer, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, já achando que ia acontecer alguma coisa em casa, não é? Então eles amavam a gente todo instante. Aí eles sentavam assim e a Andréia falava para eles, vocês não prestaram atenção no culto. O que o pai de vocês ensinou? Aí eu e a Andréia ficavam assim, ó. Gabriela e Bruno falavam a passagem, citavam tudo, uma boa parte daquilo que o papai estava ensinando à igreja. E daquele jeitinho, brincando, falando... Eles estão, ensine o teu filho. Às vezes parece que ele não está prestando atenção, mas ele está ali, ó, está guardando na CPU dele ali, ó. A palavra de Deus está sendo inculcada. Está sendo inculcada. E um dia eles tão pequenininhos, eles vão falar assim, ou quando grandinhos, um dia encontrou uma pessoa na rua falando assim, fumando, o Natan foi entregar um folhetinho para aquele cidadão, ele estava com o cigarro na mão, o Natan olhou e falou assim, isso não agrada a Deus. Mas pega um folhetinho para o Senhor. Inculca a palavra de Deus nos seus filhos. Faça isso e deixe que o Senhor conduza as demais coisas. Obediência. Deus deu ordem aos israelitas a respeito da sua palavra, que ele deveria ser ensinado aos filhos em todas as ocasiões, isso que eu acabei de falar. Em todas as ocasiões. Se cada pai e mãe se dispuser no seu coração a obedecer este mandamento de Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, seremos abençoados com uma geração de crianças, jovens e adultos comprometidos com a palavra de Deus. E nós temos ao longo dos anos perdido muito isso. E se você falar com o nosso pastor aqui, com a nossa irmã Maria José, vocês vão ver ao longo dos anos, há quantos anos atrás, alguns aninhos atrás, a diferença, eles podem relatar isso para nós. Eu já venho de uma geração de pastores um pouquinho mais para cá, mas as coisas mudaram muito, muito. Mas nós ainda vamos ter uma geração de crianças, de jovens e adolescentes tementes e adoradores do Senhor. Porque você está preocupado com a sua família. Você labuta, você trabalha, você se dedica, você ora, você disciplina e você ensina os teus filhos. E hoje até falar por disciplina de filhos está até complicado, não é? Mas eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Escritura. Irmãos, o mais importante é notar que Deus diz em sua palavra, na sua palavra, deverá estar primeiramente, se você ver lá comigo no versículo que nós lemos, que primeiramente esta palavra deve estar no coração de quem? Dos pais. Porque você jamais vai poder ensinar alguma coisa a alguém se não está no teu coração. Concorda comigo? Como que você vai levar alguém aonde você nunca esteve? Como que você vai falar de alguma coisa que se você nunca provou? Não vai passar de palavras. De palavras. Não na mente, não no raciocínio, não na consciência, mas apenas no coração. Porque intelectualmente todos nós sabemos. Mas essa palavra tem que estar no coração, meu amado. No coração. No coração. Que é o lugar da devoção, da obediência ao nosso Senhor. Porque do coração procede... É do coração que procede todas as coisas. Esse coração é o lugar mais precioso que você tem. E é ali que você tem que pastorear. Pastoreie o coração dos seus filhos. Pastoreie a sua família. Apacente a sua família. Não é apaucente. É apacente a sua família. Cuide dela. Alimente ela. Mas quando precisar, você também dá um, né? Vocês entenderam quando eu fiz isso, né? Isso, então tá bom. Ótimo. Gente, Deus edifica. Deus, nós entendemos que Deus nós temos que, através da obediência e de outras coisas, mas eu quero também
entender que nessa edificação de Deus nós temos que orar. Nós precisamos orar. Nós temos uma campanha de 10 dias orando em favor da família. Há 40 dias. 40 dias. Então quer dizer que eu vou orar 40 dias e depois parei. Não, vai orar todo dia pelo menos 1h30. Não, pelo menos 15 minutos. 15 minutos. Ah, eu não tenho 15 minutos. O que você faz das 2 da manhã às 6 da manhã? Nesse período se tira 15 minutos para orar pela sua família. Orar pela sua família. Não há como nós temos lares consagrados a Deus se nele não houver a presença diária de oração. Não tem como. Não tem como. Não tem uma varinha mágica que você pega assim, ou uma bíblia mágica que se fala assim, bate na cabeça da Gabriela e fala, tum, e transformou. Pega a Bíblia. Não é assim, você tem que orar, você tem que regar, não é? Falar em regar, me lembrei de uma carne assim ao forno, sendo regada com molho. A carne fica mais gostosa, não fica? E quando eu pego então a minha família e coloco ela diante do altar do Senhor e começo a regar ela com as orações, o que vai acontecer com a minha família? Vai ficar viçosa, forte, bonita, bela aos olhos do Senhor. Os meus filhos vão ser como aquelas flechas, com velocidade, com direção, e vão trazer alegria para o papai Valério, não é? Para a mamãe também, não é? Vai trazer satisfação. Gente, tem que orar, tem que orar. E Mateus capítulo 14, verso 23, ali fala do Senhor, que ele passava noites inteiras e sempre ordenava, ensinava aos seus discípulos, aos seus seguidores, vamos orar, vamos orar. Como é gostoso orar. É maravilhoso. Por isso que eu sei que quarta-feira você vai estar aqui orando pela tua família. Amém. Quarta-feira orando pela família, junto com o pastor Antônio aqui, não é isso? Isso. Em Atos capítulo 10, verso 11, nós temos um bom exemplo de um centurião, um homem importante, que o nome daquele centurião era Cornélio, não é isso? Capítulo 10 e 11 de Atos, falando desse centurião, que ele, através da sua oração, Deus fez um milagre salvando a sua família. A oração muito pode. Muito pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu creio. Quando em resposta às orações daquele homem, o centurião Cornélio, um homem de Deus, ele enviou Pedro, Deus envia Pedro para pregar a respeito da salvação, e toda a família dele foi salva e cheia do Espírito Santo do Senhor. A tua família vai ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Amados, nós temos que estar entendendo que a nossa família, ela é guardada por Deus. Esse foi alguns dos princípios que eu entendi também quando eu me converti, e essas crianças eram todas pequeninas, e André era bem jovem, eu também não tão jovem, mas bonito também, e, enfim. E nós entendemos que nós precisávamos ser guardados pelo Senhor. E o Salmo 127 está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que dá segurança. A Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça estão... Todos ainda têm cabelo, né? Então, está contado. Está contado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os teme e os livra. O anjo do Senhor cuida da tua família. Cuida da tua família. Porque os filhos, quando pequenos, é só pela misericórdia de Deus. Escapam de cada coisa, não é, gente? Você pode imaginar esse homem que está aqui hoje falando, quando papai e mamãe saíam. Não façam isso, crianças. Você que está me ouvindo aí na internet, não faça isso. Nós tínhamos um poço na casa de papai, era muito fundo aquele poço. Eu e meu irmão João Fábio, papai saía e mamãe, nós pegávamos a corda e o balde, entrávamos no balde, e um descia o outro lá embaixo para nadar no poço e depois subia pela corda de novo.
Olha que coisa, gente. Ô Senhor, é o Senhor que cuida. Mas não facilita não, hein? Hã? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O Senhor nos dá uma segurança emocional. Como é bom você ter uma família que tem segurança emocional. E vou te falar que essa segurança emocional, ela é importante porque os dias maus eles vão vir. Eles vêm sobre a família. As inseguranças, as incertezas, os medos. Filhos, quantos de vocês já pensaram assim, quando papai e mamãe morrer, o que vai ser de mim? Filho, levanta a mão aí, quero ver você. Quantos já pensaram? Gabriela, olha os filhos aí, Tem medo, não tem? Hã? O que vai ser? Quantos de vocês gostam de deitar na cama da mamãe até hoje, do papai? Por que vocês gostam de deitar lá? Fala para mim, vai. Hã? Isso. Por que mais? Mais segura. É uma delícia, não é? Então, você imagina a tua família debaixo da proteção do Senhor. Hã? Debaixo das suas asas. Debaixo da mão do Senhor ou sobre a mão do Senhor. Aqui ninguém mexe na família desse homem, dessa mulher. Que eu, o próprio Deus, estou cuidando. Não mexe não, que é propriedade exclusiva minha. É assim que Deus vê a tua família. É assim que Ele trata a tua família. Deus cuida da tua família e ama a tua família. Porque foi Ele o idealizador desta família. E a segurança espiritual também. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando as nossas famílias estão consagradas a Deus, podemos ter a alegria de ver pai e mãe e filhos em todas as fases de suas vidas, seguindo a Deus com todo vigor e alegria. Você sabe o que eu comecei a orar agora? Eu estou ainda na esperança de ser avô. Mesmo jovem desse jeito, eu quero ser avô. E quero ter muitos netos, se o Senhor assim me permitir. 5 filhos, né? Eu acho que se cada um tiver 2, quantos netos eu tenho? 10. Mas vai que são animados que nem o pai. Vai ser uma montoeira de neto. Então, eu quero ver essa geração servindo ao Senhor. Se Deus me permite, eu estou bem velhinho, assim, sabe, tremendo a bengalinha? Eu ir para a igreja e puxar a orelhinha dele. Vai sentar, vai assistir o culto, que aqui é teu lugar. Quero ver vocês aqui. Vou fazer. Mas vou fazer. Coitadinho deles. Senhor, a gente brinca, a gente dá risada, mas quantos de nós não temos essa vontade que a outra geração também seja temente ao Senhor, servindo ao Senhor? Louvado seja o Senhor. Cuida da tua família, tá? O inimigo vai tentar destruir, mas eu quero concluir com você nessa noite. Eu tentei passar para você algumas coisas que eu entendi ao longo dos anos, que eu precisava zelar para a família. E ainda continuo, viu? Eu estou num processo de aprendizado. É todo dia aprendendo, é todo dia. As fases vão mudando e você vai se ajustando e vai trabalhando e vai vendo. Mas você sempre vai ser pai. Você sempre vai estar cuidando da tua família. A estabilidade e segurança que um lar consagrado produz, transfere automaticamente para os demais membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Se eu tenho uma família consagrada, eu terei uma igreja abençoada. Eu terei uma igreja como está essa aqui, o templo repleto. Pessoas bonitas, sorridentes, com esperança no Senhor. E Satanás sabe muito bem disso também. Que contra uma igreja cujos membros vivem o Evangelho de Cristo de uma forma genuína, com famílias que vivem o Evangelho de forma genuína, o Senhor não deixou nenhuma, essa família não é uma presa fácil. E essa igreja vai ser uma igreja muito forte para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé agora.
Eu vou fazer 3 perguntas a você. E o pastor Antônio pode vir à frente daí, pastor, também? Por favor. 3 perguntinhas a você e a sua família. O seu lar é consagrado? Você tem se dedicado à santificação, à obediência, à oração dentro do seu lar? E a terceira pergunta. Você está disposto a mudar o que está errado na sua vida para que Deus tenha lugar dentro da sua casa? Essa é a mais difícil de nós assumirmos. Eu tenho coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar dentro da minha família, dentro do meu lar, mas eu estou disposto. Se você está disposto a ter esse lar consagrado, a fazer as mudanças que precisam ser feitas, não para agradar a homens, mas para exaltar o nome desse Deus maravilhoso e precioso. Eu estou contigo nessa campanha. Eu estou contigo. Você quer orar comigo? Fecha teu olho, baixa tua fronte aí. Soberano Deus e Pai, Tu és um Deus vivo, um Deus presente, um Deus maravilhoso, o autor da família. O Senhor é um Deus que pensa em todas as coisas, ó Pai. E eu sei, ó Deus, e muitos aqui sabem que os dias não têm sido fáceis, Senhor, para nós, líderes das nossas famílias, os nossos filhos, outros que estão nesse caminho de ter filhos. Mas nós buscamos a nossa esperança no Senhor. E queremos consagrar o nosso lar ao Senhor. Queremos ter a bendita esperança, Senhor. Que eu possa ter a alegria de ver os meus filhos sendo líderes na casa do Senhor. Que eu possa ver os meus netos crescendo nos caminhos do Senhor. Que a minha família possa ser bendita do Senhor. Que o meu lar possa ser um pedacinho do céu. Eu estou lutando, o Senhor sabe. E eu sei que um dia, eu terei que prestar conta de tudo isso que o Senhor tem confiado em minhas mãos, Senhor. E eu quero poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha família. Eu dei o meu melhor. Eu me dediquei. E eu devolvo ela ao Senhor. E eu sei que essa é a oração de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor dê forças. Que o Senhor dê vigor. E que as famílias dessa igreja possam impactar essa sociedade aí fora. E que essa igreja seja uma referência com famílias saudáveis para a glória do nome do Senhor. E eu convido você nessa noite a você consagrar a tua família. Se você quer vir à frente, se você quer orar no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero ver a sua família sendo abençoada. Eu quero estar com você. Eu quero caminhar com você. Porque eu quero ter essa vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a dar esse passo de fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia do seu lugar se assim você tiver o desejo. Pode vir, querido. Vem com a família, vem aqui. Pode vir, venha mais, vem aqui. Nossas famílias precisam estar no altar do Senhor. As nossas vidas. Pode vir, vem. Sei que algo precisa. Eu preciso melhorar. Você também. Venha, 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 venha. Venha, pode chegar mais perto. Vem com uma família, família das famílias. Se aproxime aqui. Pode chegar bem pertinho. Chega aqui. Isso, vem aqui. Mais perto, vem. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela palavra, Pai.
Nós nesse momento consagramos a nossa casa. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Entregamos a nossa família nas mãos do Senhor. E nós rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude a melhorar o nosso relacionamento na nossa casa, na nossa família. Nos ajude a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, Pai, para que verdadeiramente as pessoas que estão perto de nós venham reconhecer que a nossa família é família bendita do Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor Jesus, mas venham reconhecer isso por causa do nosso relacionamento primeiro com o Senhor, Pai. Pai, que os nossos filhos possam olhar para nós e ter alegria de estar ao nosso lado, de reconhecer que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus. Que possamos olhar para os nossos filhos e ver os nossos filhos como poderosos nessa terra, para abençoar, para perfumar esta nação, perfumar as nações, Pai. Pai, tire da nossa casa tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Se há alguma coisa que nós consagramos, aquilo que há ídolos, que seja quebrado agora em nome de Jesus, porque a nossa casa é do Senhor Jesus. Pai, nos ajude, Pai querido, a cuidar dos nossos filhos. Como diz lá no final do Salmo 128, Pai, que nós somos fiéis ao Senhor, crentes de verdade. Os nossos filhos também serão, e nós vamos ver os nossos netos caminhando como filhos amados do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nos ajude, Pai, a viver essa verdade, porque nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus, mais uma vez, consagramos a nossa casa, entregamos nossas famílias ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, para viver essa verdade, o seu coração precisa ser a sala do trono de Deus. O seu coração, a sala do trono de Deus. Sua família bendita será. Bendita será. A sua família é um presente de Deus. Ele já entrou na sua vida, ele já entrou na sua casa, ele já tem a sua família nas mãos dele. Agora, saia daqui hoje para viver essa verdade. Em nome de Jesus, queridos, eu quero fazer um convite a vocês, um convite muito especial. Não vou falar de quarta-feira, eu sei que quarta-feira, se você pode, você vai vir. Mas vou falar de domingo. Domingo eu convido você para vir com a sua família. E nós queremos fazer um culto aqui, vamos celebrar a ceia com a família. E nós cremos no milagre. Deus vai curar, vai sarar a sua família. Então você traga a sua família. E todos nós vamos estar à mesa. A mesa do Senhor. E você vai ver o milagre acontecer. Vai acontecer. Porque a minha casa é o quê? Não. A minha casa é só a minha casa? Só a minha casa? Ah, a sua casa é um pedacinho do céu, a sua família bendita do Senhor, o seu coração, sala do trono de Deus. Amém, queridos? Amém? Estenda as mãos aí se você receber a bênção do Senhor, se assim você acreditar. Pai, nós recebemos a bênção da família sobre cada um de nós. Mas agora nesse momento, Pai, nós recebemos também a bênção da prosperidade para a nossa família. Recebemos a bênção da saúde. Recebemos a bênção da alegria. Recebemos a bênção da paz na nossa casa. Por isso, Senhor, que o amor
de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós, com toda a plenitude das bênçãos do Senhor que está em Cristo Jesus, hoje e todos os dias. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Nós vamos, enquanto está cantando, você vai sair aqui. Saindo de sair, dê quantos abraços? 13, mas não esqueça, não sai daqui sem abraçar os membros da sua família. Primeiro, abraço os membros da sua família. Casa, volte.